alguns psicólogos lá de Harvard, eles descobriram que há elementos básicos que ainda são muito importantes, gente, quando o assunto é criação de filhos. O segredo, segundo eles, para criar crianças bem ajustadas nos tempos modernos, né, no nosso dia a dia hoje, eles dizem que é bem mais fácil do que a gente imagina. Bem mais fácil, olha só. E aí eles dão algumas sugestões de como criar filhos bem ajustados em tempos modernos. Vamos entender, vamos saber um pouquinho o que será? Porque eles falam que é bem mais fácil do que a gente imagina. Então vamos entender o que é esse bem mais fácil do que a gente imagina? Então, eles dizem o seguinte: passe momentos de qualidade com seus filhos. Né? Esteja presente fisicamente na vida dos seus filhos. Isso é essencial. Agora, estar presente com a tecnologia do lado, respondendo e-mail, nas redes sociais, gente, isso não é estar presente. A criança sabe, a criança nota, ela sente e ela vai replicar isso justamente com você. Vai chegar um momento em que você vai falar com ela, que você vai ter o interesse de estar com ela e ela vai estar na tecnologia e às vezes nem vai te dar atenção. Pararam para pensar nisso? Gente, estar ao lado dos nossos filhos é estar sem tecnologia. Isso é tempo de qualidade. E isso a gente pode fazer alguns dias na semana, desde que sejam momentos exclusivos, gente. As nossas crianças, elas sentem essa necessidade, assim como nós também. Como é bom conversar com as pessoas, olhando nos olhos delas, vendo, percebendo que elas estão prestando atenção em nós. Isso é muito bom, isso é satisfatório. Como seria então a gente criar uma comunicação, gente, mais aberta com os nossos filhos, poder ouvir eles, o que eles têm a dizer, o que eles têm a fazer, a gente fazer coisas juntas, estar juntos com eles, fazendo o que eles gostam? Como seria? Claro, gente, sem o uso da tecnologia, sem o uso do celular. Lembrando que a gente é espelho, tudo aquilo que a gente está fazendo, a gente está ensinando o tempo todo para os nossos filhos. Agindo assim, gente, você passando um tempo de qualidade com seus filhos, o seu filho, a sua filha, ele vai crescer com a noção de que você tem consideração por ele. E assim ele vai aprender a dar, a oferecer consideração às outras pessoas pelo seu exemplo. Se você larga sua tecnologia de lado e vai viver um momento ali exclusivo, minutos exclusivos com a sua criança, você está demonstrando para ela que ela é exclusiva, que a tecnologia não é mais importante que ela. Então, nesse momento, você está ensinando esse valor de se importar, de dar consideração, de considerar outras pessoas. No caso, os seus filhos. E os seus filhos vão replicar isso com os seus coleguinhas, com os seus professores, até mesmo com você. E isso, gente, é se ensinar a conviver com tempo de qualidade, e isso é a base de tudo. Isso é ensinar valores, você ensina vários valores, apenas com um ato, gente. Então, como seria para você perguntar para o seu filho como foi o dia dele? Independente, gente, independente se vocês passaram um dia na mesma casa o tempo todo ali. Às vezes a gente está na mesma casa, mesmo apartamento, mas em lugares diferentes. E às vezes a gente nem conversa, às vezes a gente mal se vê na hora do almoço e olha lá. Né? Então, como seria a gente perguntar, nós enquanto pais, perguntarmos para os nossos filhos como que foi o dia deles, segundo o ponto de vista deles? Ou, quando você sai para trabalhar, você volta, pergunte, ouça atentamente, ajude os seus filhos a
solucionar problemas, dilemas do dia a dia, não resolva para eles. Ajude-os a encontrar uma solução para resolver as situações conflituosas do dia a dia. Porque eles precisam aprender a lidar com seus próprios problemas, gente. A gente não pode fazer tudo por eles. Eles precisam aprender a lidar com seus próprios problemas. Então, tirar, gente, um tempo para, por exemplo, aprender um jogo favorito deles. É legal, eles vão adorar. Ler uma história para a criança antes dela dormir, né? Isso é se interessar verdadeiramente pelo que o seu filho faz. Isso é se interessar pelos seus filhos. E quando você faz isso, você ensina diversos valores. Valores de que meus filhos são importantes, minha família é importante, um tempo com você é importante, eu me preocupo com meus filhos é outro valor. Então, vários valores são criados aí quando você tira esse tempinho de qualidade com seus filhos. E aí alguns pais me perguntam, mas eu vou tirar quanto tempo, quantos dias, como que isso funciona? E aí, o que você pode fazer, né? Você tem pais que só conseguem aos finais de semana. Tudo bem, aos finais de semana, se você tirar um tempo ali, no sábado e no domingo, um tempo de qualidade, onde vocês vão realmente estar juntos ali, só você e seus filhos, isso é tempo de qualidade. Se você agora pode, por exemplo, passar todos os dias de 15 a 20 minutos, ótimo, desde que seja sem tecnologia, gente, seja só vocês. Demonstre para os seus filhos que a tecnologia não é mais importante que uma vida humana. Como seria vocês ensinarem isso para os seus filhos, tá? Outra dica que os psicólogos lá dizem é: permita que o seu filho veja você como exemplo. Quanto menor, gente, a criança, mais ela observa criteriosamente tudo aquilo ao seu redor. O que você faz é o que seu filho vai aprender. E por isso, preste muita atenção, gente, nas suas atitudes verbais e não verbais. As nossas comunicações verbais, aquilo que a gente fala, equivale a 10% da nossa comunicação. E as não verbais, que são os nossos gestos, os nossos comportamentos, equivale a 90% da nossa comunicação. Então, às vezes você pode estar falando algo, mas o seu corpo está dizendo outro. Percebe? E tudo isso as crianças analisam, as crianças, elas são aquele radar que estão ali o tempo todo te observando. Então, como seria, por exemplo, quando você erra, você admitir que errou e você pedir desculpas? Não, realmente errei. Filho, olha, eu fiquei nervosa com você me desculpa, tá? Eu errei, isso aconteceu, mas eu vou procurar não deixar isso acontecer mais. Percebe? Você assume um erro, você pede desculpas, assim você está ensinando o valor. Você está ensinando o valor de justiça, de humildade, de honestidade, gente. E o cuidado com você e com seus filhos. Então, isso é muito importante. Olha o tanto de valores que a gente ensina num ato só de reconhecer o erro e pedir desculpas. Olha só. Então, são esses valores que a gente vai ensinar para os nossos filhos. Lembrando, gente, que os nossos filhos, eles vão ser o exemplo, a réplica em miniatura das pessoas que eles mais convivem, tá? Tem pais, eu falo isso porque tem pais que passam a maior parte do tempo trabalhando e as crianças estão com os avós, ou com os tios, ou com as babás. Então, eles vão ser uma réplica daquelas pessoas que eles mais convivem.
Então, como você quer que o seu filho se comporte? Qual que é o modelo que você quer que o seu filho siga? Quem você quer que o seu filho modele? Essa é a pergunta. Uma criança, gente, quando eu falei aqui a questão do errar e admitir o erro, né? Quando você faz isso, você passa segurança para suas crianças, para seus filhos. Quando você passa segurança, sua criança passa a te admirar, a entender que o errado, que coisas erradas podem acontecer, mas você precisa assumir isso e você passar confiança. Errei, estou te pedindo desculpa, isso não vai acontecer mais. Percebe? Isso é respeito, você ensinar respeito, esse grande valor aí para a humanidade, que está aí aos poucos se perdendo. Então vamos observar, como seria a gente observar tudo aquilo que a gente está demonstrando e dando como exemplo para os nossos filhos, Outra coisa, gente, ensine os seus filhos a se importar com os outros. Isso é empatia. Se colocar no lugar do outro. A empatia a gente desenvolve ela com inteligência emocional também, tá? Porque quando você reconhece um sentimento seu, você consegue reconhecer um sentimento no outro. A tristeza, quando você está triste, você sabe reconhecer quando uma pessoa também está triste. E aí você sabe se colocar no lugar dela, você sabe que aquele sentimento ali precisa de um apoio, precisa de um aconchego, e você consegue fazer isso. Então ensine os seus filhos a se importar com os outros. É importante que o seu filho se socialize com os outros de formas corretas, de formas bacanas, né? Sem conflitos ali. Se importar, gente, com a felicidade dos outros, não é ser e não ser, né, egoísta. Isso pode render muitos benefícios, gente, para o futuro das nossas crianças. Uma criança, ela deve ouvir os seus pais e deve ver que eles também se importam com as outras pessoas. Por isso que eu falo que a gente precisa ser o exemplo. A gente precisa também demonstrar essa importância com os outros. E o primeiro passo é demonstrar que eu me importo com os meus filhos. Porém, gente, não basta só eu falar. A fala, né? O falar, ele convence, mas o exemplo, gente, ele arrasta. É preciso honrar aquilo que a gente fala, a gente honra o que a gente fala através do exemplo. Se eu falo que eu não posso fazer tal coisa, eu não faço tal coisa, porque se eu faço do contrário, eu não estou honrando a minha palavra. Então, o exemplo, ele arrasta, gente, tá? Ensine os seus filhos a fazer o certo, gente, mesmo quando o certo for algo difícil, tá? Então, você seja um modelo de persistência, não é de insistência, de persistência. Não deu certo algo, vou lá, tento novamente por formas, caminhos diferentes. A insistência é quando não deu certo, você vai lá e faz de novo do mesmo jeitinho que não deu certo. A persistência é diferente. Não deu certo, bom, vou continuar, vou fazer de novo, mas de uma outra forma, por um outro caminho. Então, ensine isso para os seus filhos. Para isso, gente, basta justificar tudo que a gente ensina para eles com atitudes. Tudo é o conversar, é o diálogo com os nossos filhos, né? Olha, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu passei, você fala para sua criança, olha, papai ou a mamãe passa o dia todo trabalhando porque precisa ter condições para dar uma vida melhor, para ter as coisas que a gente quer, tá? Mas isso é por um período. As coisas vão melhorar e o tempo vai passando, as coisas vão melhorar. Você vai entender melhor. Você vai me entender melhor. Então, ou seja, você está demonstrando o seu comportamento, como que você está agindo e justificando ele para a sua criança
devido ao seu comportamento. A mamãe, o papai está ausente porque está trabalhando, tá? Converse com a sua criança, mostre esse diálogo para ela, para que ela possa entender o que também está acontecendo na sua vida. Porque senão ela vai ter aquele sentimento de que eu estou sozinha, meus pais não se preocupam comigo, porque ela não sabe o que vocês estão fazendo, que vocês estão ali trabalhando para ajudar elas no melhor, com o melhor. Então isso é bom deixar isso claro para os nossos filhos, para as nossas crianças, para que eles possam nos respeitar, para que eles possam nos entender e para que eles possam também aprender que tudo aquilo que eles forem fazer, eles justifiquem. Porque isso é demonstrar consideração para com o outro. Percebe? É a mesma coisa de você estar aí na sua casa, você sair e não falar nada. As pessoas nem vão saber o que você vai fazer, onde você foi. Agora, quando você justifica, você demonstra para as pessoas respeito. Você fala, olha, eu vou sair para trabalhar, vou voltar a tal hora, porque eu preciso. Então, você justifica, você passa segurança para aquelas pessoas, diferente de você sair sem falar nada. Então, justificar com atitudes, falando, você está ensinando esse valor para os seus filhos. Responsabilidade, gente, e obrigações, elas devem sempre ser lembradas, tá? Para os nossos filhos. Por exemplo, dever de casa, do colégio, a maneira como você trata, como você age com seus amigos. A gente precisa ensinar isso para as nossas crianças até que isso vire um hábito e ela entenda essa noção de respeito, de valor, de cuidados, de prioridades. Isso a gente ensina para as nossas crianças, ok? Outra coisa, lembre-se, gente, que seu filho, ele não está sozinho, assim como nós. Nós não estamos sozinhos. Todo lugar que a gente vai, tem alguém sempre nos olhando, nos observando. Então, quando isso acontece, os nossos filhos, eles precisam estar atentos a isso. Porque tudo aquilo que você faz vai ter uma consequência. E você precisa ensinar isso para suas crianças, que independente de onde ela vai, o que ela faz vai gerar uma consequência. E sempre vai ter alguém que vai ver o ato dela. Sempre, gente. Então, ensine a sua criança a ser responsável. Ensine a sua criança a agir de maneira justa. Para isso, seja o exemplo. Não só fale, mas também seja o exemplo. Ok? Outra coisa, incentive os seus filhos a apreciar e a agradecer, gente. Uma criança com bons exemplos é aquela que reconhece o papel das pessoas ao redor da vida dela. É aquela que reconhece o papel do professor, do médico, do bombeiro, do coletor de lixo, do motorista. Então ela sabe a função e a importância desses profissionais na nossa vida. Por exemplo, o que seria de uma cidade se não houvesse os coletores de lixo? A nossa cidade seria um lixão. Explica isso para sua criança. O que seria de nós se não houvesse os professores? Como que a gente ia aprender as coisas? Como que as coisas iam acontecer? Como que o ensino ia se dar? Demonstre para sua criança a importância dos médicos, dos bombeiros que salvam vidas, dos policiais que trazem a nossa segurança. Então, demonstre para as nossas crianças, para que elas possam apreciar esses profissionais que podem ser um de nós ou eles no futuro. Então, eles precisam apreciar as pessoas, né, essas profissões, o papel que cada um exerce na sociedade, na nossa vida, na vida das pessoas. Então, nós, pais, é que ensinamos isso para os nossos filhos. Esse reconhecimento, gente, ele vem do quê? Da nossa apreciação.
Se a gente aprecia, a gente ensina os nossos filhos a apreciar também. E outra coisa, a gratidão, lembra que eu falei ensina a gratidão? A gratidão, gente, ela é uma via dupla de efeitos maravilhosos, gente. As pessoas que praticam a gratidão, elas são mais generosas, elas perdoam com mais facilidade e estão sempre dispostas, gente, a ajudar os outros. Essas pessoas também, gente, elas são mais propensas a serem felizes. Olha que maravilha, além de felizes, saudáveis. E essa informação está aqui nesse livro, gente, que eu recomendo, A Magia, tá? Esse livro aqui eu sempre recomendei, sempre vou recomendar, porque é um livro que me ensinou o que é gratidão. Às vezes eu entendi o que era a gratidão, mas eu não sabia como praticar e como receber a gratidão. Esse livro te ensina. Então, quem tiver interesse, ó, já fala, adquire, que ele tem o passo a passo, você faz lá a quantidade de dias, que gera o ciclo do hábito e tudo mais. Gente, é um livro fantástico, tá? Você aprende e ensina seus filhos. Então, ensine a gratidão para os seus filhos com atitudes, tá? Seja grato pelas coisas boas que os seus filhos fazem, tá? Seja grato por tudo que eles fazem, mas desde que não seja, gente, aquilo que é de responsabilidade deles. Por exemplo, estudar. Estudar é responsabilidade dos seus filhos. Então, como seria, ao invés de você agradecer, oh meu filho, gratidão, gratidão por você estar estudando, você virar para sua criança, para o seu filho, para sua filha e dizer para ele, olha, parabéns, você está de parabéns, me sinto muito orgulhosa por você estar estudando, por você ser essa pessoa super estudiosa que você é. Olha a diferença. Quando você encoraja, quando você parabeniza, você encoraja os seus filhos. Diferente de você agradecer eles por algo que é de responsabilidade deles. Então, ensine-os a agradecer por aquilo que eles fazem, sabe? Além. Por aquilo que eles fazem. Psicólogos de Harvard, gente, eles advertem que a gratidão, gente, ela deve vir de algo que não se espera dos nossos filhos, tá? Não de algo que é de responsabilidade deles. Por exemplo, a gratidão, se o seu filho, a sua filha foi lá e se preocupou com, por exemplo, a sua avó, a sua tia. Eu dou exemplo aqui de casa, por exemplo, aqui a gente às vezes se reúne para almoçar, para jantar, e como a área de serviço fica do lado de fora, né, da casa, sempre a gente coloca às vezes uma cadeira para fora. E quando a gente vai sentar, reunir para almoçar ou jantar, tá faltando uma ou duas cadeiras. Aí o meu filho, um dos meus filhos, eles percebem que tá faltando cadeira, eles vão lá e colocam uma cadeira. Ou seja, eles fizeram um ato além daquilo que é de responsabilidade deles. Percebe? Eles se preocuparam com o outro. Então isso é um motivo de eu agradecer essa criança, no caso meu filho. Então nesse momento eu agradeço pelo que ele está fazendo, pelo que ele fez, tá? Então a gratidão, ela deve sim ser realizada com todas as pessoas, e nós, pais, somos os exemplos para os nossos filhos, gente. O tempo todo nós somos os exemplos, tá? Outra coisa, ensine seus filhos a enxergar o bem maior. O que seria isso? As crianças, gente, elas sentem empatia pela sua família, pelas pessoas que ela conhece ali ao seu redor, e o grande desafio, algumas vezes, não vou dizer a maioria das vezes, é fazer com que ela amplie esse grupo, né? Então, enxergar um bem maior, por exemplo, um novo amigo de sala de aula, né? Alguém que trabalha no colégio e que não seja a professora, porque já é uma conhecida, já tem um laço ali, né? De empatia, ou pessoas que representam essa ampliação. Por exemplo,
É importante que a criança entenda, gente, que as suas ações impactam ali na sociedade. Por isso, incentive elas a levar o sentimento das outras pessoas em consideração, isso é empatia. A infância, ela é o momento, gente, que se molda a personalidade de uma pessoa. Por isso, então, gente, comece a prestar atenção. Como seria nós pais prestarmos mais atenção no desenvolvimento dos nossos filhos e nas crianças ao nosso redor? Vocês vão perceber nessa observação que os filhos, gente, eles são a réplica daquelas pessoas que eles mais convivem.